E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, como vocês sabem, este é o mestre do terror, como vocês também sabem. E a gente vai voltar a falar de Disney outra vez nesse canal, que vai começar a se fazer presente aqui. E vamos falar dessa ediçãozinha que vocês viram chegar às minhas mãos há um tempo atrás aí, né, numa aquisiçãozinha que foi feita. A seleção Disney, né? A primeira coisa a se dizer sobre essa publicação é que o nome é, né, realmente a definição do que ela é. É uma seleção de revistas da Disney, não é nem de histórias, é de edições de revistas de personagens Disney que foi encadernada numa única edição, né? A Abril afirma que a seleção foi feita com as melhores revistas, né, já publicadas e tal, o que é uma coisa perfeitamente questionável, né? Mas de qualquer maneira tem muitas histórias aqui dentro, e a primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu não pretendo falar de todas. Isso faria deste vídeo um tanto desgastante, um tanto longo desnecessariamente. Eu pretendo escolher alguns pontos para comentar. Também não sei se voltarei a adquirir edições da seleção Disney. Essa daqui foi tipo na curiosidade para ver o que era, né, até para ver essa questão de que são várias edições juntas e tal. Mas para o futuro, continuar comprando é uma coisa que talvez compre de ocasião, né? E há razões para isso, mas eu acho que a principal razão é a encadernação da Abril. Cara, a Abril fez um trabalho realmente muito triste nessa encadernação. Aqui atrás nós temos as revistas que fazem parte da seleção Disney número 11 que temos em mão, tá? Uma capa bastante aleatória, diga-se de passagem. Então faziam parte dessa edição duas edições do Mickey, duas edições do Pato Donald, que são as capas originais, e duas edições do Zé Carioca. Para ter informações mais corretas, temos até os números. Ó, temos o Mickey 540 e Mickey 500 e... Não, 540 não, né? Viajei agora. Mickey 570, que é essa aqui. Mickey 571, né? Que deve ser aquela ali. Né? Pato Donald 2112 e Pato Donald 2113. E Zé Carioca 2059 e 2077. Então essas edições estão reunidas, mas a encadernação é extremamente mal feita, né? Isso é provavelmente o material que compunha essas edições era muito mais um material de encalhe, eu acho, cara. Isso já foi numa época em que a Abril estava começando a capengar. Então eles arrancavam as capas e juntavam as revistas para formar a edição. E aqui dentro as histórias acabam oscilando bastante, tá? Tem histórias muito legais e histórias bem fraquinhas, o que, se tratando de material da Disney, eu considero bem comum, né? Mas na verdade acaba sendo comum com praticamente qualquer material. Mas na Disney, principalmente, é mais comum ainda, porque são quase sempre muitas histórias na mesma revista, então essa oscilação acontece. Só que aqui você sente essa oscilação ainda mais devido ao fato de que são edições, né? São revistas de personagens diferentes, né? E edições diferentes, isso provocou. E a Abril conseguiu estragar o negócio. Olha o corte, essa é a questão. A Abril fez um corte na encadernação que comeu parte das páginas. E fica complicado algumas vezes não perceber isso. Você está folheando a revista, você percebe que esse corte existiu, né, em muitas situações. Você percebe que comeu um pedacinho da página aqui, ó, dá para perceber nitidamente, a diagramação ficou esquisita, porque os caras simplesmente comeram. Aqui, ó, também, ó, come o canto todo, e aqui do cantinho come. Isso já foi uma coisa bastante notória e que deu uma incomodada, né? Fazer uma encadernação relaxada dessas, cara, não dava pra fazer uma coisinha melhor? Duvido que não dava. Mas mesmo assim, por se tratar de um material que tem sua potencialidade, tem algumas coisas muito interessantes aqui e vamos falar de algumas delas. Eu vou destacar as histórias do Mickey. O Mickey
deu uma desfocada aqui. O Mickey naquela pegada aventuresca que a gente conhece, então as suas histórias, a Orquídea do Pântano e mais tarde A Volta do Cavalo de Troia, são historinhas bem legais, tá? Embora sejam curtas e não tenham um desenvolvimento realmente muito esmerado, talvez porque decidiram fazer as histórias curtinhas, mas são bem legaisinhas, são a contento, é o que eu gosto em histórias do Mickey. Outra coisa que essa edição traz de curioso, ela traz duas histórias do Corcunda de Notre Dame, que foram produzidas no Brasil. A Abril coloca aqui, ó, colocou na revista original em que saiu, com certeza, né? Aqui, ó, que eu falo, ó, comendo o lado. Uma explicação, né, contando que ela pediu autorização. Era na época que o desenho, o Corcunda de Notre Dame, estava no auge, estava saindo, estava nos cinemas, que ela pediu autorização para produzir aqui no Brasil algumas histórias do Corcunda de Notre Dame, mais, para ser específico, 10 histórias, e que recebeu essa autorização, e que os artistas escolhidos para fazer, inclusive, estão aqui, ó, que é uma coisa que a Abril raramente fazia, né, dar crédito para quem produzia material Disney, né? O Gerson Borlotti fez o roteiro, Gustavo Machado e Paulo Borges são responsáveis pelos desenhos, o Wilson Magalhães fez a arte final e a Lilian Mitsunaga as letras, né? E Noriato Yoshikawa, Paulo Queiroz e Egídio Toda aparentemente fizeram as cores. Eu achei isso curioso porque até então eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha ouvido falar que tinham histórias Disney que haviam sido produzidas no Brasil, do Corcunda de Notre Dame, eu digo, né? Eu sei que tem quadrinho Disney made in Brasil de muitos outros personagens. Achei que a arte ficou boa, né? Ficou lembrando muito a arte padrão pela qual nós conhecemos o Corcunda, né? Colorização também foi muito caprichada. A Abril caprichou nesse materialzinho aqui para produzir suas próximas histórias. Inclusive ali no pequeno artigo, ali no pós-fácil, ali no pré-fácil, eles falam que é um material que foi bem aceito e que acabou, né, indo para ser publicado em vários outros países, né? A Disney curtiu o material, segundo eles, e eu não duvido que tenha curtido, embora as histórias sejam extremamente curtinhas, sem grande desenvolvimento e até bobinhas. E nessa seleção Disney tem duas histórias, né? Uma que saiu na revista do Mickey e outra que saiu na revista do Zé Carioca, né, com duas dessas 10 histórias produzidas aqui, e ambas mantêm essa boa pegada de arte, colorização muito boa e de historinhas bem simples. Que outras histórias destacar aqui? Tem uma história do Donald que eu gosto muito, que é essa com o professor Pardal, na qual ele cria um fazedor de ruas automático, que dá a maior confusão, e do Donald que ia passar um dia de rei e acaba tendo que lidar com um rei de verdade, né? Ele ia passar um dia de rei para o seu aniversário, um presente que ganhou. Indo pro Zé Carioca, o Zé Carioca é um dos meus personagens Disney prediletos. Eu gosto muito dele, sempre gostei. Durante muito tempo foi inclusive o meu predileto sem ter competição alguma. Depois eu aprendi a gostar de histórias do Mickey, quando ele tem essa pegada investigativa. E aqui é aquele Zé Carioca mais modernoso, sabe? Aquele Zé Carioca que usa tênis e camiseta com um Z no peito e boné. Cara, eu confesso que essa visão do Zé Carioca mais moderna me incomoda um pouco. E eu confesso, né, que não tem razão para isso. Eu admito que é meio bobo me incomodar, porque a modernização do personagem era quase inevitável e de certa maneira não dava para esperar histórias do Zé Carioca acontecendo, sei lá, nos anos 90, né, nos anos 2000, e ele vestido do mesmo jeito, com um palitozinho e tal. Mas por ter crescido uma vida inteira lendo o Zé Carioca com outra aparência, essa versão mais modernosa dele acabou me desconcentrando um pouco, me incomodando um pouco. No entanto, a melhor história da edição é essa aqui,
né? O Zé nas Estrelas, que é uma história também mega curtinha, não se preocupou em ter um grande desenvolvimento, mas tem aquele sabor das paródias Disney que eu gosto muito, né? Quando personagens Disney parodiam filmes ou mesmo livros e tal. Enfim, qual é o veredicto sobre a seleção Disney? As histórias em si, o material aqui dentro é bom, é legal, até porque acaba englobando um grande número de revistas Disney e você sempre vai encontrar algo bom dentro deste material, né? São 6 revistas, impossível que nenhuma delas ia ter um material legal. Mas o trabalho gráfico da editora Abril nessa publicação deixou muito a desejar. E chega a ser meio inacreditável esse desleixo todo, né? Não é uma revista que eu pretenda assiduamente seguir comprando, mas digamos que serviu para ver que pode sim valer a pena se encontrar num precinho legal, né? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí para mim e pro mestre do terror.